Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Santa Ceia. No último vídeo que eu fiz sobre Santa Ceia, eu levantei ali digamos assim, a divergência que eu acho maior, segundo as Escrituras, da Santa Ceia realizada na congregação cristã e o que as Escrituras dizem. Então ali eu expliquei bastante coisa. Daquele vídeo surgiram assim um monte de perguntas e um monte de gente pedindo que eu falasse mais sobre a Santa Ceia. Então exatamente esse é o objetivo do vídeo de hoje. Eu até fiz aqui algumas anotações que eu vou consultar, né, durante a gravação, que é o seguinte: nesse vídeo aqui eu vou falar sobre enterrar ou não o pão, que me perguntaram sobre isso, se é no copo ou no cálice, se é suco de uva ou vinho, se é pão normal ou não, receita do pão, que tem uma diferença também da receita do pão que é feito na Santa Ceia, isso é bíblico ou não é bíblico. Também tem uma questão, fazer um comentário sobre a questão do orgulho, né, da Santa Ceia, que teve até um irmão que comentou sobre isso daí, eu vou trazer esse ponto também. E por último, falar sobre a questão do receber de joelhos ou não. E é isso, é bíblico ou não? Bom, então é sobre esses assuntos todos que eu vou falar no vídeo. Antes eu preciso te pedir que você se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo também, envie para mais pessoas, para que vídeos como esse explicando a palavra de Deus chegue a mais pessoas, tá certo? E deixe os comentários, é muito importante. Se você concorda, se você discorda, muitas das vezes a gente usa o campo de comentários aqui até como uma troca de ideia. Muita coisa eu já respondo no próprio campo de comentários, e quando o comentário é um pouco mais complexo, aí eu trago um vídeo aí porque explica melhor, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. O primeiro ponto que eu vou trazer aqui é sobre o nome Santa Ceia. Esse nome Santa Ceia é um nome adotado, se não me engano, só na congregação, não sei se outras denominações também usam esse nome Santa Ceia. Na Igreja Católica eles chamam de Eucaristia, então é um nome um pouco diferente. Mas esse nome é bíblico ou não? É a primeira coisa que eu vou falar aqui. Bom, e esse daí eu não preciso nem abrir as escrituras para poder responder, porque esse daí é o mais fácil e rápido aí da gente responder. Não existe na Bíblia, não que eu tenha conhecimento, nenhum lugar que fala sobre Santa Ceia. Não existe esse nome Santa Ceia. Tanto é que muitas denominações eles usam o nome desse evento como Ceia do Senhor, porque se você procurar nas escrituras, é isso que vai estar mencionado lá como Ceia do Senhor. Mas assim, a questão do nome não seria um grande problema, apesar de que, se você quiser ser mais biblicamente correto, na minha opinião, é chamar de ceia do Senhor. Mas assim, até aí a gente não tem um grande problema, tá certo? Bom, e antes de responder as perguntas todas e tratar dos demais assuntos, eu preciso trazer um texto aqui, porque com esse texto eu acho que eu consigo dar uma base bíblica e explicar os demais. Deixa eu compartilhar a tela. Aí vocês vão ver que eu vou estar com pouquíssimas edições no vídeo, eu não vou ter tempo de fazer grandes edições, então eu estou gravando como se fosse uma live mesmo. Pera aí. Pronto, deve estar aparecendo aí para vocês. A gente vai falar sobre o seguinte, vamos começar aqui, ó. 1 Coríntios, no capítulo 10, eu estou aqui na Bíblia Online, então vamos tratar desse texto. Começa aqui, ó. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Então você vê aqui que Paulo está usando algo que aconteceu no Velho Testamento, algo que aconteceu com o povo judeu ali na saída do Egito, aquela nuvem que acompanhava o povo e o mar que eles cruzaram em seco. Ele está usando isso como uma figura para o batismo. Está dizendo assim: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E essa ideia de figura é muito importante, é por isso que eu estou trazendo esse texto, tá bom? Então vamos lá. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. Então, que alimento espiritual aqui que ele está falando? Ele está falando do maná que caiu do céu. Então, e aqui no texto fica bastante claro isso. Eu vou pular uma parte do texto para que o vídeo também não fique
exageradamente grande, até porque a gente não pretende fazer um estudo desse texto, mas usar esse texto para exemplificar o que eu estava querendo dizer. Mas vamos lá. E todos comeram de um mesmo alimento espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Quem é a bebida espiritual? Quando Moisés fendeu a rocha, que verteu água da rocha, eles beberam da rocha, portanto, todos beberam de uma mesma bebida espiritual. É essa bebida, ó, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era Cristo, porque aquela pedra simbolizava Cristo, entendeu? A pedra era o Cristo encarnado? Não, não era. Era um símbolo. Ela simbolizava Cristo, ela representava Cristo. Aí aqui ele começa a dar alguns conselhos e tal, e esses conselhos aí vai até o verso 16, porque ele estava dizendo que não adiantava você, digamos assim, você ser batizado na nuvem e no mar, comer de uma comida espiritual, beber de uma bebida espiritual e andar de qualquer jeito. É basicamente o que, que ele está falando. Se entregar à idolatria, se entregar a comelança, a bebedice, esse tipo de coisa, que é o que ele está se entregar à prostituição. Então é tudo que ele está aqui. Basicamente é exatamente do jeito que funciona o evangelho hoje. Um verdadeiro convertido, ele não faz isso, ele não se entrega à dissolução, né? Então, por isso que eu vou pular aqui, a gente não está fazendo essa análise do texto. Mas assim, ahn, ele continua aqui, ó, a partir do verso 15, ele vai continuar no assunto que ele começou, continuando na questão de símbolo aqui, ó. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice de benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? É uma pergunta que ele está falando. Quer dizer, que cálice é esse que abençoamos? Peraí. Que cálice é esse que abençoamos? Ele está falando da Santa Ceia. Ele está falando do rito da Santa Ceia. Esse cálice que abençoamos e todos tomamos, né? Esse cálice. Porventura, o que, que é isso? É o copo? É o vinho? É o recipiente? Não, não. É a comunhão do sangue de Cristo. Porque Cristo falou: tomai dele todos, esse é o sangue do Novo Testamento. Então, ali, qual que era o foco? O foco não era o recipiente. O foco, porque inclusive Cristo, quando estava para ser levado, ele, se possível, for, aparta de mim esse cálice. Ele estava falando de um copo ou ele estava falando de a ira de Deus que ia ser derramado sobre ele por amor de todos, né? Por amor de muitos, na verdade, que tem uma diferença. Por amor de muitos. Ele estava falando dessa ira. Ele não estava falando de um copo. Não estava falando de um recipiente. O que ele estava falando era do acontecimento. E a Santa Ceia, quando nós tomamos o cálice, ou seja, tomamos o vinho ou o suco de uva ali, ele está simbolizando o quê? A comunhão do sangue de Cristo. Comunhão, sentimento comum. Ou seja, você e Cristo, mediante aquela simbologia, você está dizendo assim: eu estou em Cristo, Cristo está em mim, porque o mesmo sacrifício a qual ele foi submetido, eu estou aqui compartilhando desse sacrifício. É um símbolo. Simbologia é muito importante dentro do judaísmo, é extremamente importante. Mas vamos continuar. Aqui, ó. O pão que partimos, agora ele falou do pão. Não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então quer dizer, é a mesma coisa. O pão é a bolachona lá, ou seja, é um pedaço de pão, é uma torta. Não, não, não. Ou ele está falando assim, aquilo que estamos comendo, o pão que estamos comendo, não é o que? A comunhão do corpo. Então quer dizer, você dizendo assim, eu estou no corpo de Cristo. Quer dizer, Cristo é a cabeça e nós estamos todos irmanados em um mesmo corpo. Só que esse corpo espiritual não é aquele corpo daquela igreja local, porque você tem que ter ideia de que quando a gente fala de igreja no Novo Testamento, a gente não está falando de um localzinho com quadrado com gente dentro. Não é isso, não. Na verdade, todos aqueles que
digamos assim, todos aqueles que eu ia fugiu a palavra, mas todos aqueles que confessam o nome de Cristo como seu Salvador, fazem parte dessa grande igreja espiritual, certo? Então quer dizer, não é aquilo ali é um símbolo local, mas está representando que você está ligado a essa cabeça muito maior, que todos os cristãos estão ligados a essa mesma cabeça. Independente da placa, denominação, se verdadeiramente você é um cristão, se você reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador, que é muito importante isso, você é um cristão, portanto, ligado à cabeça que é Cristo. Então vamos lá. Aí por que da pergunta dele? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Então por que ele fala assim, embora muitos? Somos um só. Porque é o seguinte, lembra do maná? Quando o maná caiu lá no deserto, por acaso veio um pãozão assim, ó, caiu lá e cada um pegou um pedacinho dele e comeu? Não, aquilo ali vinha, ia sobre a vegetação, caía em todo lugar, tinha gente que enchia cesto, ia pegando, ia comendo. Quer dizer, era um pedaço de pão, então em resumo, a pergunta primeira lá, é um pão? Pode ser 1000 pães. Pouco importa, porque aquilo é o símbolo que você está ligado na cabeça. Porque pensa só, se o pão ele tivesse que ser um, você tinha que fazer o seguinte: fazer um acordo em todas as igrejas cristãs no mundo, construir um pãozão só, alguém orava, apresentava aquele pão e aquilo saía sendo distribuído por todas as igrejas, porque tem que ser um só, não é? Então, quer dizer, isso não faz o menor sentido, entendeu? E o cálice é a mesma coisa. O cálice é a mesma coisa. Pensa só, quando verteu água no deserto, a água saiu da rocha, certo? Como é que as pessoas iam beber essa água da rocha? Por acaso eles pegaram um tonelzão, um senhor cálice, encheu, aí ia passando de boca em boca para todo mundo. Foi isso que aconteceu? Não. Pessoa pegava com a mão, pessoa pegava com a alforge, pessoa. Não interessa o recipiente. Entendeu? O cálice não é o recipiente. É esse que é o ponto. E aí vamos continuar aqui, ó. Que aí ele vai dar até um exemplo, ó. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem dos sacrifícios não porventura são participantes do altar? O que ele está querendo dizer? Quando você tinha um sacrifício feito, quem fazia o sacrifício? O sacerdote. Todas as pessoas chegavam lá, por exemplo, para degolar o bezerro ou degolar o carneiro? Não, não eram todos. Eram os sacerdotes. Mas todos que comiam daquele sacrifício participavam do altar, ou seja, da degola. Porque você estava dizendo ali que você estava irmanado na mesma comunhão. Na hora que foi feito aquilo ali, aquele ato foi você foi participante do ato, não porque executou junto, mas porque estava na mesma comunhão, ou seja, na mesma ligação. Tá certo? E aqui, a partir daqui, Paulo vai tratar de um outro assunto, mas o que eu queria tratar é isso. Deixa eu voltar aqui, peraí. Então, eu acredito que com esse texto tenha ficado claro que a primeira coisa, Santa Ceia é um símbolo, tá certo? Muito importante. E aí isso já derruba a primeira coisa que é a primeira pergunta que é: devemos enterrar ou não um pão? Então vamos voltar nesse assunto. Baseado no que a gente acabou de falar, Santa Ceia sendo um símbolo, para que você vai enterrar o pão? O pão e aí isso daí vem de uma crença basicamente da congregação e da Igreja Católica, eu não sei se outro faz exatamente isso daí, é a tal da crença da transubstanciação, ou seja, durante o evento da Santa Ceia, a hora que o líder, o padre, ou o bispo, ou o ancião, ele ora e apresenta aquele pão e aquele vinho, eles se transubstanciam, ou seja, eles se transformam. Por exemplo, o que é pão vira carne, o que é vinho vira sangue, o que é suco vira sangue, não importa. Então, quer dizer, isso daí tem base bíblica? Nenhuma. Por quê? Porque é símbolo, tá certo? Então, essa ideia de transubstanciação, ela não existe. Então, portanto, o que é pão, o que é vinho, o que muda é a comunhão na hora que estamos tomando. Aquilo que você comeu
e aquilo que você bebeu, aquilo ali é a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. O que ficou na bandeja, ficou no copo, ficou na jarra, isso pouco importa, entendeu? Então já derruba esse primeiro mito, esse negócio de enterrar pão, isso daí não faz o menor diferença, isso daí isso daí não tem base bíblica, tá certo? Então acho que esse daí é esse primeiro ponto que a gente ficou de falar. Inclusive, eu já participei disso, né? Obviamente, que eu era responsável por organizar a Santa Ceia. É tão detalhista isso dentro da CCB que, na verdade, você é obrigado a recolher toda migalhinha de pão que caia, toda gotinha de vinho que cai. Você é obrigado a recolher aquilo, juntar tudo e sepultar. Isso daí é basicamente uma idolatria, tá bom? Então, do ponto de vista bíblico, isso é uma idolatria, porque na verdade o que você está fazendo é a comunhão ali do corpo e do sangue de Cristo, e passou daquilo, acabou. Os elementos ali não têm poder em si mesmo, aquilo ali não representa nada. Entendeu? Então, nós não devemos tomar de qualquer jeito porque estamos comungando ali com Cristo. Mas acontece que é o seguinte, mas o elemento em si, ele não tem poder para absolutamente nada. Outra coisa, vocês estão assistindo, se ficar qualquer dúvida, vão deixando aí comentário que eu vou respondendo. Eu vou fazer a passada geral aqui, porque eu acredito que do jeito que eu estou falando está ficando bem claro. Vamos pro próximo aí. No copo ou no cálice, respondido já também. Não faz a menor diferença. Se é num copinho. E aliás, muita gente reclamou da congregação porque mudou, era o cálice único, passou a ser no copinho. Na verdade, não mudou nada. Se você pegar lá os elementos que eles continuam achando que o cálice é santo. Não, continua. Porque se você pegar como que é organizado a Santa Ceia, o que que eles fazem? Eles pegam, joga a garrafa de vinho numa outra garrafa, certo? Em uma jarra. E dessa jarra passa para um cálice, um copinho redondo assim, certo? Esse copinho redondo é o que eles oram e apresentam. Então, na mentalidade dos anciães, aquilo ali, a partir do momento que foi para aquele copinho redondo, pronto, santificou o vinho, tá certo? Então passou a ser sangue, pronto. Por isso que depois ele pega daquele redondo e passa para os copinhos menores. Por isso que tem todo aquele trabalho, porque não mudou nada. Essencialmente é a mesma coisa. Eles continuam achando que aquela taça é santa, entendeu? Então, tanto é verdade que é o seguinte: observem, esperem acabar a Santa Ceia e vai olhar lá quem vai organizar aquele negócio para enterrar. Você vai ver que todo o vinho que está naquela taça redonda vai ser sepultada junto com o pão. Você agora, o vinho que está na jarra, não necessariamente. Aquilo ali eles podem devolver para a garrafa e pronto, porque ali não é santo. É santo a partir da taça redonda, entendeu? Então esse que eu estou dizendo, não mudou nada, continua exatamente igual, continua achando que aquela taça é o cálice e aquilo ali é santo, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu acho que ficou muito claro aqui. Bom, suco de uva ou vinho também tem uma, para quem é de outra denominação ou saiu da congregação e está indo para outra denominação, saiba que a grande maioria delas não usam vinho, usam suco de uva. Por conta de um problema, eles veem o seguinte: como o Brasil tem uma taxa de alcoolismo alto, então, para não induzir as pessoas a voltarem para o vício, eles trocaram por vinho por comodidade. Não que eles achem que tem que ser suco de uva, porque eu já até questionei pastores sobre isso. Não, pode ser vinho, não tem o menor problema. É que a gente usa por esta comodidade. Então, do ponto de vista bíblico, eu não vejo nada. Na Bíblia diz vinho, certo? Fala como vinho, mas tanto a vinho quanto o suco de uva, ambos são frutos da vide, entendeu? Então, assim, do ponto de vista prático, e lembrando, aquilo é um símbolo, por isso que é muito importante entender o primeiro ponto que eu tratei aqui. A Santa Sé é um símbolo. Como aquilo é um símbolo, não interessa, entendeu? Por quê? Porque se você bate o pé dizendo assim, ó, tem que ser vinho. Então, portanto, você vai ter que bater um pé no segundo ponto, que é o que eu vou tratar agora. O pão tem que ser ázimo. Entendeu? Por quê? Porque Cristo, quando fez a primeira Santa Ceia, ele fez num jantar de Pessa, de Páscoa, né? Pessa é Páscoa judaica, né? É Páscoa em hebraico. Então, nesse jantar, os pães que ali estavam eram todos pães ázimos, né? Que são pães sem fermento.
Ou seja, tinha que ser uma bolachona parecida com a hóstia da Igreja Católica. É parecida, porque não é, porque você faz como se fosse um pão árabe, né? Ele fica mais duro e tal, e grandão assim. Então, o que que acontece? Teria que ser com isso. Se você acha que tem que ser vinho e tal, porque apesar de ser um símbolo, não sei o que lá, beleza, então faça também com pão ázimio, porque pão ázimio era o pão que foi usado ali naquela época, entendeu? E se você pega outras referências bíblicas que dizem assim, eles estavam sempre juntos no partir do pão, será que eles comemoravam o Pêssah durante várias vezes no ano? Então, quer dizer, o pão que eles usavam dessas outras vezes aí era pão ázimio mesmo ou não? Isso mostra que esse pão não tem, assim, não faz diferença se é ázimio, se não é, entendeu? É a mesma coisa do vinho e do suco de uva, também não faz diferença. Por quê? Porque aquilo é um símbolo, tá certo? Então, e aí falando do pão, a congregação não usa pão ázimio, mas ela tem uma receita especial para esse pão. E eu acho que pouca gente sabe disso daí, porque é o seguinte: o pão, primeiro, é durante todo o preparo, isso daí porque minha esposa fazia, certo? Então eu sei disso. Durante todo o preparo, não pode usar faca, nenhum elemento cortante, você tem que fazer tudo com a mão. Por quê? Tenho a menor ideia. Não pode usar nada de animal também. Por quê? Também não tenho a menor ideia. É tudo vegetal ali. Nada de animal pode ser usado. Por quê? Porque alguém definiu isso. Muitas irmãs, quando fazem isso, fazem com véu na cabeça. Elas jejuam, muitas delas, antes de concluir o pão, elas jejuam para começar a fazer esse pão. Então tem toda uma preparação e uma mística em volta do pão, e que nada disso é bíblico. Se você quisesse usar um elemento bíblico, você usaria pão ázimo, que não é ázimo, porque ele vai fermento. O pão da Santa Ceia vai fermento, porque senão ele não ficava aquele bolão bonito. Ele não crescia, não ficava daquele jeito. Ele ia ficar uma massa dura, achatada. Então ele vai fermento. Quer dizer, você vê como a invenção que não faz o menor sentido. Bom, peraí, essa cadeira tá caindo. Não, voltou. Você vê como é uma invenção? Não faz o menor sentido essa mística toda, tá certo? E aí, indo pro final, deixa eu ver, a gente já tá com um tempinho de vídeo aí, então vamos lá, indo pro final, mais dois pontos que eu queria tratar são a questão do orgulho da quantidade de Santa Ceia. E aliás, aqui eu vou até trazer um texto que eu vou colocar aqui para vocês, só um minutinho. Bom, deve estar aparecendo aí para você. Eu peguei aqui em Romanos 14, versículo 23, só para usar como exemplo. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Muito importante isso aí. Tudo que não provém da fé é pecado. Deixa eu voltar aqui. Paulo aqui estava tratando de um assunto sobre comidas e bebidas e tal, depois vocês podem ir lá e ler sobre isso daí. Mas o que que ele fala? Tudo que não provém da fé é pecado, ou seja, tudo que não é feito para louvar e engrandecer o nome de Deus é pecado, tá certo? Então, quando você tem o orgulho pessoal de dizer assim: essa é a minha 15ª Santa Ceia, com aquele orgulho de dizer assim: até aqui eu fui santo, firme e fiel. Isso é pecado, isso é orgulho. E é um orgulho que não louva a Deus, você está louvando a si mesmo. E aliás, a pessoa que conta isso num testemunho, eu tenho aqui que eu já vi isso várias vezes. Eu já estou aqui na minha 35ª Santa Ceia, até hoje não perdi uma. Ou seja, o que que ele está querendo dizer ali? Ó, graças a Deus que eu sou santo. É isso que ele está querendo dizer. Então isso significa o seguinte, que ele está fazendo uma coisa que não é para louvar a Deus. Portanto, isso é considerado pecado nas Escrituras. Então, mesmo algo que você faz que a princípio parece bom, mas com o motivo errado, e aliás eu posso até fazer um vídeo sobre isso depois, com a motivação incorreta é pecado. Por quê? Por isso que, por exemplo, todas as obras de ímpio ela é pecado, porque ela não é feita para louvar a Deus. Mesmo o ímpio, por exemplo, que faz coisas boas, ele é uma pessoa tão boa, ele faz, ué, mas e daí? Qual é a intenção dele? A intenção dele ele está fazendo aquilo para louvar e engrandecer a Deus? Não, porque ele é ímpio, ele nem crê em Deus. Então, por isso que as obras do ímpio nunca
podem agradar a Deus. Por quê? Tudo parte da premissa chamada fé. Tudo que é feito com fé, é esse que é o ponto. Então essa ideia de orgulhar, eu tenho tomado tanta Santa Ceia, isso daí foi um inscrito nosso chamado Ricardo Rodrigues que me fez essa pergunta e eu resolvi incluir aqui também, tá certo? Bom, e por último, para não ficar muito extremamente longo esse vídeo que já tá ficando, a gente vai falar sobre um outro ponto da Santa Ceia que é tomar e receber de joelho. Então, para quem se lembra, ou para todos que estão aqui, muitas das pessoas sabem, quando você vai tomar a Santa Ceia, como é que você faz? Você vai perante o ancião e o diácono, o cooperador que estiver ali, se ajoelha e ele vem com o pão, você pega, come, vem com o vinho, você pega, toma, e aí você fica de joelho até acabar a rodada, levanta e vai. Bom, isso daí é fácil de responder. Não tem na Bíblia encanto nenhum. Isso é um costume da igreja que, dependendo da maneira em que você dobra aquele joelho achando que aquele pão e aquele vinho é alguma coisa, ou seja, é o corpo de Cristo, é ali estendido na mesa, é o sangue de Cristo derramado na mesa, isso pode ser interpretado até como idolatria, tá bom? Então você está se prostrando perante uma imagem, é isso que você está fazendo. Então, aí isso daí pode ser considerado até idolatria, é um ídolo que você tem ali achando que aquilo ali é alguma coisa, que aquele pão é alguma coisa ou que aquele vinho é alguma coisa, e não, você está tirando o foco para o que realmente aconteceu, que foi o sacrifício, o corpo que Cristo deu por amor de nós e o sangue que ele verteu para, digamos assim, o sangue que ele verteu, o sangue do Novo Testamento, o sangue para salvar-nos, entendeu? É por esse sangue que temos entrada no reino de Deus. Então, esse que é o problema. Então, isso daí pode ser considerado, além de não ser bíblico, dependendo do jeito que, com o grau de adoração que você vai naquele momento, isso é uma idolatria. É simplesmente uma idolatria, tá certo? E isso daí é corriqueiro, as pessoas fazem, choram e não sei o que lá. Então, infelizmente, você vê, por isso que eu falei, ali na Santa Ceia tem um monte de coisa errada. O que eu falei no vídeo passado, para mim, é o errado dos errados, porque ali torna aquela ato abominável que você toma indignamente. Mas fora isso, tem todas essas coisas que eu tô falando aí que também não são bíblicas e muitas das vezes são até idolatrias, tá certo? Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, envie esse vídeo para mais pessoas, pessoas que você sabe que estão ainda com esse pensamento anevoado, enganados, para ver se através da palavra de Deus, né, que eu trouxe aqui foi palavra de Deus, Coríntios, então foi a Bíblia, então que através da explicação da palavra de Deus, de repente isso vem entrar no coração e converter mais pessoas, tá bom? Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.